A vida, em sua essência, muitas vezes nos apresenta caminhos que não conseguimos entender. Há momentos em que os passos que damos parecem nos levar ao desconhecido, deixando dúvidas e até mesmo temor. Nesses instantes, é fácil pensar que estamos sozinhos ou sem direção. Porém, existe uma verdade maior que muda tudo. Deus, em sua infinita sabedoria, guia cada detalhe da nossa jornada. Há algo de extraordinário na maneira como Deus trabalha. Quando olhamos apenas com nossos olhos humanos, podemos enxergar desafios, portas fechadas e curvas inesperadas. Mas para Ele, tudo tem um propósito perfeito. A cada passo, mesmo quando não entendemos, há uma mão invisível que nos sustenta e nos conduz. É essa presença constante que nos dá força para continuar, mesmo quando o caminho parece difícil. Quantas vezes você já se perguntou por que algo aconteceu? Ou talvez tenha sentido medo de dar o próximo passo? Isso é natural, pois somos limitados e não conseguimos ver além do momento presente. Contudo, o Criador do Universo conhece cada detalhe do seu coração e da sua história. Ele já preparou o próximo capítulo antes mesmo de você sonhar com ele. E quando aprendemos a confiar na direção divina, encontramos paz, mesmo em meio às incertezas. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram como Deus guia seus filhos. Abraão, chamado para sair de sua terra sem saber para onde estava indo, seguiu pela fé e viu promessas extraordinárias se cumprirem. Moisés, diante do Mar Vermelho, viu o impossível acontecer quando confiou no Deus que sempre tem um plano. Essas histórias não são apenas relatos do passado, elas são lembretes vivos de que Deus continua a guiar aqueles que confiam nele. Pense nos momentos em que algo inesperado aconteceu na sua vida e mais tarde você percebeu que aquilo tinha um propósito. Pode ter sido um atraso que evitou um problema maior, uma porta que se fechou para que outra, muito melhor, se abrisse. Isso não é coincidência, é Deus cuidando de cada detalhe. Hoje, você é chamado a refletir sobre a sua própria caminhada. Em meio às dúvidas, às decisões difíceis ou até mesmo à rotina, há uma certeza inabalável. Seus passos não são dados ao acaso. A presença de Deus é real, constante e profundamente amorosa. Ele conhece cada curva, cada obstáculo e, mais importante, aonde você precisa chegar. Permita-se silenciar o coração e ouvir essa verdade. Cada passo que você deu até aqui teve um propósito, e cada passo que você dará será guiado por alguém que o ama profundamente. Deus não falha, e a sua direção é sempre perfeita. Mesmo quando os seus olhos não conseguem ver, confie, você está sendo guiado. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A confiança é uma das virtudes mais desafiadoras que somos chamados a praticar, especialmente quando se trata de entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Vivemos em uma era onde tudo parece depender de nossos próprios esforços, onde somos constantemente incentivados a planejar cada detalhe e garantir que nada saia do nosso controle. Mas, em meio a essa busca incessante por segurança, esquecemos que há alguém que vê além do que podemos enxergar e que sabe o que é verdadeiramente melhor para nós. Quando colocamos nossa confiança em Deus, reconhecemos que sua sabedoria vai muito além da nossa. Ele não apenas vê o presente, ele conhece o futuro. Imagine-se andando por um caminho montanhoso, envolto por uma névoa densa. Sua visão é limitada e você só consegue enxergar os próximos passos. Mas Deus está acima da montanha. Ele vê o caminho inteiro, os atalhos, os perigos e também o destino final. Ao confiar nele, você se entrega à direção de alguém que não erra.
Um dos maiores exemplos de confiança total em Deus está na história de Moisés e o povo de Israel. Após escapar da escravidão no Egito, eles se viram encurralados entre o exército do faraó e o Mar Vermelho. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim. Não havia saída, apenas desespero. Contudo, Deus não apenas tinha um plano, mas uma solução que desafiava toda a lógica humana. Ele ordenou a Moisés que levantasse o cajado e o mar se abriu, permitindo que o povo passasse em terra seca. Essa história, registrada em Êxodo capítulo 14, nos ensina que mesmo quando tudo parece perdido, Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mas e quando as coisas não acontecem no tempo que esperamos? Essa é outra prova da nossa confiança. O tempo de Deus não é como o nosso, e Ele trabalha de maneiras que muitas vezes não entendemos de imediato. A demora que experimentamos pode ser, na verdade, um ato de proteção. Talvez Ele esteja nos preparando para algo maior, fortalecendo nossa fé ou ajustando as circunstâncias para que seu propósito perfeito se cumpra. Em nosso cotidiano, essa confiança é testada nas pequenas e grandes decisões. É preciso confiar quando a resposta que esperávamos não vem, quando uma porta se fecha inesperadamente ou quando tudo parece dar errado. Nesses momentos, a nossa fé é refinada. Não se trata de uma confiança cega, mas de uma confiança fundamentada em quem Deus é, fiel, amoroso e infinitamente sábio. Deus nunca prometeu que o caminho seria fácil, mas Ele garantiu que estaria conosco em cada passo, como Isaías capítulo 41, versículo 10 nos lembra. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa é a base da nossa confiança. Saber que nunca caminhamos sozinhos. A vida pode nos levar a lugares inesperados, mas se aprendermos a confiar no Deus que tudo vê e tudo sabe, encontraremos paz, mesmo nas tempestades. Confie nele. Ele nunca falha. Deus se revela de muitas formas, mas nem sempre estamos atentos para perceber. No dia a dia, entre as rotinas e as distrações, podemos não notar os sinais claros de sua presença, mas isso não significa que ele não esteja lá. É nos pequenos detalhes da vida que Deus nos mostra sua direção e cuidado. Reconhecer isso é como abrir os olhos para uma nova dimensão, onde cada acontecimento, por menor que seja, traz um toque do divino. Quantas vezes algo aparentemente comum acaba se tornando uma resposta que você nem sabia que precisava? Uma conversa inesperada, um gesto de bondade de um desconhecido ou até mesmo um atraso que te salvou de algo pior. Esses momentos não são apenas coincidências, são lembretes silenciosos de que Deus está ativo em nossas vidas, direcionando até mesmo o que nos parece insignificante. Há quem espere um grande milagre para acreditar que Deus está agindo. No entanto, ele frequentemente trabalha de forma sutil, porque deseja que aprendamos a reconhecer sua voz, mesmo no silêncio. Pense na maneira como Jesus conduziu muitas de suas obras durante seu ministério. Ele transformava situações simples em algo extraordinário, como na multiplicação dos pães e peixes, onde ele usou o pouco para alimentar uma multidão. Mateus capítulo 14, versículos 16 ao 21. Essa história nos ensina que quando entregamos o que temos a Deus, Ele faz o resto. Outro aspecto essencial para reconhecer a presença de Deus no cotidiano é a gratidão. Quando desenvolvemos o hábito de agradecer pelas pequenas coisas, nossos olhos se abrem para perceber o quanto somos cuidados. O pão de cada dia, a saúde, a família e até as dificuldades que nos tornam mais fortes são provas de que Deus está ao nosso lado. Essa prática transforma nosso coração e nos ajuda a enxergar além das aparências.
Deus também se manifesta por meio das pessoas que coloca em nossa vida. Amigos que nos aconselham, familiares que nos apoiam, ou até mesmo estranhos que nos ajudam em momentos de necessidade. Essas pessoas muitas vezes são instrumentos de Deus para nos guiar. Reconhecer isso é perceber que Ele não precisa falar com uma voz audível para mostrar que está presente. Ele age de maneiras que tocam o coração, mesmo quando menos esperamos. É preciso cultivar um relacionamento com Deus para reconhecê-lo em todas as coisas. Assim como aprendemos a identificar a voz de alguém próximo, quanto mais buscamos a Deus por meio da oração e da meditação em Sua palavra, mais facilmente discernimos Sua presença e direção em nossa vida. Quando nos conectamos a Ele, começamos a perceber o extraordinário no ordinário, a Sua mão em cada detalhe. Deus está nos sinais simples, na beleza da criação, nos encontros inesperados e nas mudanças que desafiam nossa zona de conforto. Estar atento a esses momentos é um passo importante para viver uma vida que reconhece sua presença constante. Você consegue lembrar de uma situação recente em que sentiu essa direção sutil? Talvez ela tenha sido mais real do que pareceu. A espera é uma das provas mais desafiadoras da fé. O ser humano, por natureza, anseia por controle, respostas imediatas e soluções rápidas. No entanto, Deus nos convida a um caminho diferente, onde a paciência é essencial. O tempo dele é perfeito, mesmo quando parece diferente do que esperávamos. Esse processo de espera não é apenas um intervalo vazio, é um espaço onde a nossa fé é fortalecida e onde Deus realiza grandes transformações em nosso interior. Quando pensamos no tempo de Deus, precisamos lembrar que Ele não opera dentro dos limites humanos. Para Ele, cada momento é uma peça cuidadosamente colocada em um plano maior. A espera não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento. É nesse intervalo que muitas vezes somos chamados a confiar, mesmo sem enxergar. Isso requer fé, não em um desfecho específico, mas na certeza de que Deus está no controle. Um exemplo poderoso disso está na vida de José, descrita no livro de Gênesis. José foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, injustamente acusado e preso por anos. Durante todo esse tempo, ele poderia ter questionado os planos de Deus. Contudo, sua paciência e fidelidade foram recompensadas quando ele se tornou governador do Egito e pôde salvar não apenas sua família, mas toda uma nação da fome. Essa história nos lembra que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nos bastidores. A paciência no tempo de Deus também exige que confiemos mais no caráter dele do que em nossos próprios desejos. É comum querermos algo de imediato e, ao não recebermos, concluirmos que não fomos ouvidos. No entanto, Deus nos dá o que precisamos e não apenas o que queremos. Muitas vezes, Ele nos protege de situações que não conseguimos compreender no momento. Um relacionamento que não deu certo, um emprego que não veio ou um plano que foi adiado podem ser manifestações da sua bondade, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A fé no tempo de Deus não é passiva, ela é ativa. Durante a espera, somos chamados a continuar caminhando, a servir, a orar e a confiar. Ele está vendo nossos passos. Essa ação demonstra que acreditamos em sua providência, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Assim como um agricultor planta as sementes e cuida do solo enquanto espera a colheita, também precisamos fazer a nossa parte, confiando que Deus trará o fruto no momento certo. Por mais desafiador que seja esperar, o resultado sempre vale a pena. Como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo.
A paciência é um exercício de fé que nos ensina a descansar na certeza de que Deus nunca chega atrasado. Ele tem uma visão completa da nossa vida, enquanto enxergamos apenas fragmentos. E quando aprendemos a esperar, descobrimos que suas respostas são infinitamente melhores do que qualquer plano que poderíamos ter imaginado. Deus nos convida a confiar, a entregar os nossos anseios e a descansar nele. A espera não é um atraso, mas um momento de construção, onde ele prepara o terreno para algo maior. Em meio à paciência, Deus revela a profundidade de seu amor e nos ensina a caminhar de acordo com os seus propósitos. Cada passo que damos na vida, seja em tempos de alegria ou em momentos de incerteza, está dentro do propósito de Deus. Mesmo quando não conseguimos ver além do presente, existe uma certeza que não pode ser abalada. Deus está no controle, guiando cada detalhe com perfeição. É reconfortante saber que a vida não depende apenas das nossas forças, mas de um plano maior, traçado por alguém que nos ama incondicionalmente. Ao olhar para trás, talvez você perceba momentos em que tudo parecia sem sentido, mas que, com o passar do tempo, se tornaram peças importantes da sua história. E se você ainda estiver vivendo em meio às perguntas, sem as respostas claras, lembre-se de que Deus não erra. Ele age em silêncio, no tempo certo, trazendo o que é necessário para o seu crescimento e para o cumprimento do seu propósito. Essa reflexão nos convida a uma atitude de entrega. Nem sempre entenderemos os caminhos que percorremos, mas podemos confiar que Deus está à frente, preparando tudo. A entrega não é fraqueza, mas um ato de fé que nos liberta das preocupações e nos coloca em harmonia com a vontade divina. É a certeza de que mesmo quando nossos planos falham, o amor de Deus nunca falha. Agora, convido você a preparar o seu coração para este momento de oração. Deixe de lado as preocupações, as dúvidas e qualquer inquietação. Feche os olhos, respire fundo e sinta a presença amorosa de Deus que está contigo, guiando cada passo. Esse é o momento de conversar com Ele, abrir o coração e confiar plenamente em sua direção. Pai amado e bondoso, aqui estamos diante de Ti, com o coração cheio de gratidão e também carregado com as dúvidas, as ansiedades e os desafios que a vida nos apresenta. Nós reconhecemos que Tu és o Deus que guia cada passo, o Criador que vê o começo e o fim, e o Pai amoroso que nunca nos abandona. Neste momento queremos Te agradecer por cada detalhe de nossas vidas, mesmo aqueles que, à primeira vista, não compreendemos. Obrigado por nos sustentar nos dias bons e principalmente por nos carregar nos dias difíceis. Obrigado por ser o nosso refúgio quando o caminho parece confuso e por renovar nossas forças quando nos sentimos fracos. Sabemos que mesmo nas tempestades, Tu estás presente, segurando nossa mão e nos mostrando que nunca estamos sozinhos. Pai, muitas vezes nos perdemos tentando controlar tudo ao nosso redor, esquecendo que o Senhor é quem conhece o melhor caminho. Perdoa-nos por todas as vezes em que confiamos mais na nossa visão limitada do que na Tua sabedoria infinita. Ensina-nos a descansar em Ti, a entregar nossos planos, nossos sonhos e até mesmo nossas preocupações, confiando que Tu tens um propósito maior para cada situação que enfrentamos. Hoje queremos declarar com toda a nossa fé que os nossos passos pertencem a Ti. Guia-nos pelas veredas da justiça, mostra-nos o caminho que devemos seguir e nos ajuda a ter discernimento para ouvir a Tua voz em meio ao ruído do mundo. Dá-nos um coração obediente, que confia e segue, mesmo quando não entendemos o que está à nossa frente. Senhor, há momentos em que sentimos medo do futuro, há decisões difíceis que precisamos tomar e situações que parecem não ter solução. Por isso,
Te pedimos, derrama sobre nós a tua paz que excede todo entendimento. Ajuda-nos a silenciar a nossa alma e a ouvir o teu Espírito nos guiando. Fortalece a nossa fé, Pai, para que possamos caminhar sem temor, sabendo que Tu estás conosco em cada passo. Pedimos também por paciência. Sabemos que o Teu tempo é perfeito, mas muitas vezes lutamos com a impaciência e o desejo de apressar as coisas. Ajuda-nos a lembrar que, enquanto esperamos, Tu estás trabalhando por nós, moldando nosso caráter e preparando o melhor. Dá-nos a serenidade para aceitar aquilo que não podemos mudar, a coragem para agir quando for necessário e a sabedoria para discernir a diferença. Pai, intercedemos por todos aqueles que estão ouvindo esta oração e enfrentam momentos de incerteza. Para quem sente que está perdido ou sem direção, pedimos que a Tua luz ilumine o caminho. Para quem está cansado e desanimado, pedimos que renoves as forças. E para aqueles que têm dúvidas em seus corações, pedimos que o Teu amor os envolva, trazendo a confiança de que Tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Que os nossos pés sigam os Teus passos, que as nossas decisões estejam alinhadas com a Tua vontade e que a nossa confiança permaneça firme em Ti. Fortalece-nos para enfrentarmos os desafios, mas também nos ensina a reconhecer a Tua mão nos momentos de vitória e a Te glorificar em tudo. Por fim, Pai, agradecemos pela Tua presença constante. Obrigado por nunca nos deixar, por nos guiar com tanto amor e paciência. Que possamos viver com o coração cheio de esperança, sabendo que os Teus planos são sempre maiores e melhores do que tudo o que podemos imaginar. Em nome de Jesus, Te entregamos cada detalhe da nossa caminhada. Amém. A oração é esse momento em que entregamos tudo nas mãos de Deus, confiando que Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando não entendemos. Que paz saber que não estamos sozinhos, que há um propósito divino guiando nossos passos e que tudo o que vivemos está sob o olhar de um Pai amoroso. Que tal levar essa confiança para o restante do seu dia, deixando Deus guiar suas decisões, pensamentos e ações? Se essa mensagem trouxe algo especial para a sua vida, quero te convidar a fazer parte deste espaço de fé e inspiração. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para ajudar essa mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir que Deus está no controle. Nos comentários, compartilhe a sua fé com uma frase cheia de significado, como "Meus passos estão em suas mãos". Assim, não só manifestamos nossa confiança em Deus, como também inspiramos outros que vierem aqui em busca de palavras de encorajamento. Agora, se você deseja levar esse propósito para todo o ano, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos. E lembre-se, cada detalhe está nas mãos de Deus.